Olá, terceiro ano! Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje tá frio, né? A tia tá até de casaco. E a tia, não se esqueça que a tia tá com um pouquinho de dor no ombro. E nem todas as coisas a tia vai poder ficar mostrando pra vocês. Mas a tia tá preparando algo muito especial para as nossas aulas de revisão da semana que vem, ok? Primeiro que nós vamos revisar todo o conteúdo do nosso livro, que vai ser o quê? Todas as atividades que vocês fizeram e mais as fichas, para reforçar o conhecimento de vocês, para vocês fazerem uma boa avaliação, ok? E depois a tia vai gravar um vídeo que vai mostrar para vocês assuntos que nós falamos bastante, tanto em história quanto em geografia. E no terceiro ano, a tia não deu aula de filosofia, mas eu acredito que a tia Dayana também tenha falado. Por quê? Porque tem assuntos, como a tia falou, das 3 disciplinas que elas se interligam. E uma disciplina interliga com a outra. Então, hoje nós vamos trabalhar nossa área de conhecimentos e ciências humanas lá no nosso componente curricular de História, que eu amo. Sabe por que eu gosto tanto de história? Eu vou contar para vocês. Porque desde pequena eu ouvia os meus avós contando histórias do mundo, eu ouvia pessoas adultas falando sobre coisas que me despertavam a curiosidade, e a curiosidade de conhecer e de saber. E história relata acontecimentos verdadeiros. Por quê? Porque lembra que a gente já estudou sobre outras ciências? As outras ciências relatam, pesquisam, e aí depois a história faz o quê? Relata o que as outras ciências pesquisaram. Por isso que a gente precisa da história e por isso que a história é tão importante. Porque é através da história que a gente adquire conhecimentos para a gente carregar ao longo de toda a nossa vida humana e a gente escolher nossa profissão, a gente saber sobre o mundo, sobre de onde a gente veio, para onde a gente quer ir. Olha como é importante história. Então, eu me apaixonei por história desde criança, quando eu ouvia as histórias que me eram contadas e eu tinha curiosidade de saber se era verdade, como era, entendeu? E depois eu conheci uma professora de geografia que me fez me apaixonar mais ainda por história, porque essa professora de geografia, ela também dava aula de história. Então, ela era maravilhosa e eu me apaixonei por essa área. É uma área que a gente cresce e conhece muitas coisas legais, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar a nossa área de conhecimento de ciências humanas no nosso componente curricular de história, mas eu quero lembrar para vocês que eu não esqueci que eu já estou preparando um vídeo para mostrar para vocês alguns lugares por onde a tia passou e que a gente contou e estudou no livro de História e Geografia, e também sobre aquelas palavras tão difíceis, dos significados das palavras, além da gente fazer a revisão de todo o conteúdo do nosso livro. Tá bom, crianças? Vamos lá? Nós estamos trabalhando na unidade 2. O que é a unidade 2? É o nosso segundo bimestre, ok? Nós estamos trabalhando na nossa unidade 2 um tema que é muito importante para nós nos conhecermos melhor, que é Histórias dos Povoamentos. No primeiro capítulo, nós falamos sobre os grupos humanos. Vocês lembram bem? Tudo que a gente estudou? E no segundo capítulo, nós falamos sobre espaço urbano e rural. E agora, no terceiro e último, nós vamos falar sobre os quilombos e terras indígenas. E é muito importante que vocês saibam que, assim como a gente tem moradias e a gente chegou até aqui onde a gente está hoje, né? E o Brasil tem 520 anos, porque nós fomos descobertos pelos portugueses no ano de 1500. Lembrem, não se esqueçam disso, que pode cair na avaliação de vocês. Dia 22 de abril de 1500. E aí, o que acontece? Aqui chegando os portugueses, já existiram os índios. E os índios moravam onde? Moravam na mata. E eles tinham, para morar, eles precisavam de quê? De terra. E aí existe o quê? Existe hoje tribos indígenas espalhadas por
todo o nosso território brasileiro, todo ele, de sul a norte, em todas as regiões do nosso país, existem tribos indígenas, e essas tribos indígenas, elas lutam por direitos a adquirirem terras, e elas são defendidas por um órgão. E esse órgão, ele é muito importante para os índios. Por quê? Porque eles trabalham com os direitos dos índios a terem acessibilidade, a terem garantias ao direito à terra, a terem o direito, né, de serem livres e muitas outras coisas que eles ainda tentam conquistar até hoje. E quilombos? Quem é que sabe o que é quilombos? Quem é que sabe o que é quilombos? Antes de falar sobre quilombos, a tia quer fazer uma observação. Esse órgão de defesa dos índios é o órgão chamado FUNAI, Fundação, né, de Preservação aos Direitos dos Indígenas, ok, crianças? Então é importante, quando a gente fala, inclusive quando a tia colocar os significados, também quando eu estiver falando dos significados, eu vou pegar a palavra FUNAI e vou dar o significado para vocês direitinho. Aí a gente vai falar nisso naquela aula que eu prometi para vocês sobre os significados das palavras, tá bom? Mas é importante vocês saberem que o órgão que hoje defende os direitos dos índios é chamado FUNAI, tá bom? E aí, tem aqui, nessa outra palavra, os quilombos. O que quer dizer quilombos? Quilombos eram locais onde os africanos, os negros daquela época da escravidão, na época do Brasil colônia, eles fugiam e se escondiam em determinadas regiões e transformavam aquela região num quilombo. Quando veio a abolição da escravatura, que lembra que a tia também ensinou para vocês que ela foi sendo gradativa, a libertação dos escravos, ela percorreu um caminho gradativo, ela foi sendo, os escravos foram sendo libertados por etapas. Quando eles foram totalmente livres, esses quilombos passaram a ser chamados de comunidades quilombolas. E ainda hoje existem também a busca por direitos a essas conquistas. Que será essas conquistas que eles querem ter? Eles querem ter direitos a essas terras que eram os quilombos, que se transformaram em comunidades quilombolas. Por quê? Porque eles habitaram ali, eles plantavam ali, eles colhiam ali, eles criavam comunidade ali, eles viviam ali e eles querem ter o direito a essas terras também, ok? Então, vocês vão ver que essa página, olha aqui, ó, prestem atenção. Nós temos aqui, ó, tem uma figura de uma senhora com pilão, tem duas índias, tem características aqui, ó, de moradia diferente, outra característica de moradia diferente de ocas de índio. Aqui também, ó, tem duas características de moradias diferentes. Então, são características de moradias diferentes, indígenas e africanas, ok? Virem a página de vocês, que a gente está falando da página 244 e 245, que são essas fotografias que a tia acabou de mostrar. Na página 246, vem aquela atividade Conversa Vai, aonde vocês têm que ler esse textinho e dar a sua resposta interpretativa. Vamos fazer essa leitura? Vamos lá? Você estudou que os indígenas e os africanos são povos formadores da população do Brasil. Nós somos. Nunca se esqueçam que nós somos um povo miscigenado. Miscigenado quer dizer o quê? Uma mistura de raças e culturas. Então, por nós sermos povos com essa característica, nós precisamos aprender quais são as nossas heranças. Se elas são africanas, se são de índios, se são de europeus. Por quê? Porque nós temos raízes, não é verdade? Nós temos heranças e nós temos o quê? Nós temos
que a tia pode falar para complementar aí a sua fala do outro lado da telinha? Nós não estamos na Globo, mas estamos na telinha, não é verdade? Então, nós temos que aprender que nós somos herança de alguma geração anterior à nossa, que veio de algum desses povos, ok? Então, vamos lá. Aí nós estudamos que esses povos são muito importantes para a formação do nosso Brasil. Converse com seus colegas, no caso você vai ter que conversar com seus responsáveis, com seus familiares, com seus amigos. Faça uma videochamada com um amigo seu mais chegado da sua sala de aula sobre o respeito e a importância de garantir os direitos dessas comunidades que são ameaçadas. Elas ainda são ameaçadas. Por isso que a tia falou que até hoje elas lutam por esses direitos. E ainda nessa página tem a atividade com a lupa na mão, que é uma atividade que vocês vão procurar lá no material de apoio de vocês, número 33 do material de apoio do livro de vocês. E vocês vão confeccionar aí uma atividade muito interessante, que a gente também fez uma atividade parecida no 4º ano. Só que foi no livro de geografia, que falava sobre as regiões. E aqui vem falando um pouquinho nesse texto, que vocês sabem que eu não gosto de ler o texto com vocês para despertar curiosidades, mas eu dou várias dicas. Olha que interessante como ele começa. Você já ouviu falar sobre quilombolas? A tia acabou de explicar, não é verdade? Sua origem está relacionada ao termo quilombo. E ajuda a contar um pouco do nosso passado. Então, a tia só vai ler só esse pedaço. Vocês vão terminar de fazer essa leitura, porque essa leitura fala aqui sobre região, fala sobre quantidade e fala sobre os quilombolas. E aí, é por isso que é importante que vocês, porque é bem pequenininho, um parágrafo, vocês têm a curiosidade de ler o restante do que a tia iniciou a leitura. E com a lupa na mão, vocês vão fazer a atividade lá do material de apoio número 33, que tem um mapa do Brasil, onde estão as áreas identificadas como remanescentes de quilombos. O que é remanescente? São as áreas que foram identificadas no mapa, onde eles acreditam que ali tiveram quilombos, existiram quilombos. Antes de serem comunidades quilombolas, eram quilombos. Não se esqueçam disso, tá bom? Então tem 2 exercícios aí para vocês responderem na página 246. Na página 247, que eu vou gravar no próximo vídeo, ok?